Investir é pra trouxa? Oiê, eu sou Márcia Aparecida do canal A Investidora. Tudo bem com você? Antes de começar esse vídeo, eu vou te pedir para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Não esquece também de curtir esse vídeo, porque o YouTube vai entender que você gostou do vídeo e vai mandar para mais pessoas. Investir é aplicar dinheiro, tempo, esforço para obter retornos financeiros. E você faz isso investindo em ação, fundo imobiliário, títulos públicos do governo. E é muito simples, você procura ali uma corretora, a que mais te agrada, a que melhor se qualifica para aquele tipo de investimento, e aí você faz aquele investimento que você tanto está esperando. Quando você investe para ter retornos financeiros no futuro. Então você vai ter o quê? Você vai ter o que você investiu, aquele valor que você investiu, e você vai ter mais uns juros, né, que vai fazer com que o seu patrimônio financeiro cresça com o passar do tempo. Mas por que você vai investir? Você deve investir para aumentar o seu patrimônio, né? Principalmente para que você tenha ali mais retornos financeiros com o passar do tempo. Você também deve investir para alcançar metas, né? Ou seja, para os seus objetivos. Então, até por isso que eu sempre falo, antes de você começar a investir, você tem que saber por que você vai investir. Porque se você quer investir para uma reserva de emergência, você vai fazer um investimento. Se você quer investir para comprar a sua casa, é um outro tipo de investimento. Se você quer investir para a aposentadoria, é um outro tipo de investimento. Então, você tem que saber as suas metas, os seus objetivos, por que você quer investir antes de começar a investir. Você também deve investir para se precaver de imprevistos, ou seja, ter uma reserva de emergência ali. Outra coisa, você tem que investir para aumentar as suas chances de ter sucessos financeiros. Mas aqui a gente pode até dizer que, no caso, esse objetivo é até relativo, porque se você for pensar, nem todo mundo quer, eu quero ter sucesso, ficar milionário. Não, às vezes você só quer comprar a sua casa, você quer comprar seu carro. Você quer investir para ter uma aposentadoria mais tranquila, sabendo que o INSS ele não se sustenta com o passar do tempo, por causa do formato da nossa pirâmide, que está mudando completamente, né? A direção dela, que era base maior e ponta menor, agora está se invertendo, né? A nossa base está ficando menor e a nossa ponta está ficando maior. Mas aí quando você pensa em investir, uma coisa muito importante de qualquer outra coisa, até mesmo de decidir quais são os seus objetivos, é você saber qual é o seu perfil de investidor naquele momento, tá? Porque o perfil de investidor não é algo fixo, pronto e acabado. Porque, por exemplo, uma pessoa que está começando a investir hoje, pode ser que ele seja completamente conservador, mas que com o passar do tempo ele se torne moderado e depois se torne um investidor arrojado. Então, isso é muito importante, mas como eu estou dizendo, é um momento agora, um momento presente. Você precisa saber que momento você está emocionalmente de investimento agora, tá? Mas não se preocupe, porque o que você é hoje não determina o que você vai ser no seu futuro. E nós temos 3 tipos de investidor. Nós temos o investidor conservador, nós temos o investidor moderado e nós temos o investidor arrojado. O que é cada um desses tipos de investidor? O conservador é aquele que tem tolerância zero ao risco. Geralmente ele vai investir na renda fixa e, dependendo da renda fixa, ainda vai ter um pouquinho de medo, mas está tudo bem. Como eu disse, principalmente se você está no começo dos seus investimentos, isso é normal. O segundo é o moderado. O moderado é aquela segunda fase ali do investidor e que geralmente ele tende a investir um pouquinho, tá? Com risco, já ali 5%, 10% de risco ele já consegue ter. E o arrojado é aquele que já está totalmente sujeito ao risco e que isso não é um problema para ele. Pode ser que uma pessoa que já investe há muitos anos consiga ser mais arrojado e alguém que está começando seja mais conservador. Mas pode ser que tenha pessoas que investam por 30 anos e continuem tendo medo do mercado. Então, assim, não tem como dizer que você vai ser arrojado, que você vai ser moderado, que você vai ser conservador, tá? Isso não depende muito do tempo, assim, como eu disse. Pode ser que você comece sendo conservador e com o tempo você vire um arrojado, mas isso também não é uma regra, tá? Você pode ir de acordo com o que você quer, com o que você consegue ir. O que não pode deixar de fazer? Deixar de investir, tá? Você tem que investir sempre, investir nos seus sonhos, investir na sua família, investir no que você acredita. Mas não tem uma regra, eu nunca vou ser um investidor arrojado, meu Deus. Não! Tem gente que nem é investidor, tem gente que está aí vivendo esperança do INSS se sustentar daqui a 30 anos, sendo que não tem como. E tá uma situação complicada. Você que está investindo, mesmo sendo conservador, está muito bem. Então, só continue investindo. Eu só invisto em título do governo. Parabéns! Agora você está ganhando muito dinheiro, porque nós estamos com rendimentos aí muito bons. E o melhor de tudo, eles sempre estão acima da inflação. Então, se você não está perdendo para a inflação, você já está ganhando muito. Então,
continue. E um outro ponto que a gente tem aqui é que você tem que definir os seus objetivos. E isso é muito pessoal. Ninguém deve chegar para você e dizer que você tem que investir só em algo. Não, invista de acordo com o que você acredita. Agora, nós temos aqui 2 pontos que são muito importantes, que a gente tem que pensar e a gente não pode deixar de lado, que é a reserva de emergência e a aposentadoria. Isso a gente deveria ter, independente do tipo de investidor que você é. Você tem que investir, você tem que ter uma reserva de emergência, porque pode acontecer uma emergência com você ou com qualquer pessoa a qualquer momento. E você vai se aposentar, porque pelo menos eu não quero morrer antes de aposentar. Então, se eu não vou morrer, eu vou aposentar. Então, eu preciso ter uma aposentadoria. 2 pontos aqui nos objetivos que você tem que ter. Agora, se você quer comprar sua casa ou se você quer comprar seu carro, porque a gente escuta, né, a gente cresce acreditando que a gente precisa ter uma casa própria, ou seja, uma dívida milionária, e você acredita que você precisa ter seu carro próprio. Não, às vezes você não precisa, às vezes você não quer ter, tá? E tá tudo bem. Então, esse não é o objetivo obrigatório, né? Além da reserva de emergência, da aposentadoria, todos os outros, escute o que eu estou dizendo, todos os outros objetivos vai depender do que você acredita. Não é o que seu pai, que sua mãe, que seu irmão. Não, é você acredita. Às vezes você não quer ter uma casa própria, você quer viajar pelo mundo. E tá tudo bem. Às vezes você não quer ter um carro, você prefere andar de ônibus e juntar esse dinheiro para poder, sei lá, comprar algo que você acredita muito, que você quer muito. E tá tudo bem, tá? Então, assim, tenha objetivos de acordo com o que você acredita. E aí, dependendo do que você acredita, do seu objetivo, você vai procurar aquele investimento que é melhor. Porque, por exemplo, vamos pensar, pegando aqui a renda fixa que está muito em alta agora, e principalmente do governo. Se você quer fazer a reserva de emergência, você vai procurar o quê? Tesouro Selic. Muito bom. Agora, se você quer aposentar, não vai valer a pena você colocar um Tesouro Selic. Você vai procurar o quê? O Renda Mais, você vai procurar o IPCA, você vai colocar ali um pouquinho de renda variável, se você quiser, um fundo imobiliário. Então, assim, você tem que saber por que você quer investir. Lembrando sempre de observar aquilo que você está ganhando da inflação, tá? Por quê? Porque, por exemplo, o Tesouro Prefixado, ele é muito bom, mas ele pode, em algum momento, perder para a inflação. Então, se ele perde para a inflação, você está perdendo dinheiro. Então, se você perde dinheiro, aquele investimento, ele, de certa forma, deixa de fazer sentido. Tá? O governo está sempre atualizando os títulos dele ali para nunca estar perdendo para a inflação, mas às vezes pode acontecer e você tem que ficar de olho. Ok, estou investindo aqui, perdeu para a inflação, eu vou tirar meu dinheiro, eu vou investir em algo que está ganhando da inflação. Tá? Esse é só um ponto que a gente tem que dar aqui de observação. E a pergunta que não quer calar, que é o título desse vídeo: você acha que investir é para trouxa? Eu vi uma mulher falando no YouTube sobre isso e esse tema me chamou a atenção porque ela falava que ela tinha assistido um vídeo de uma pessoa falando que investir é para trouxa. Vamos lá, pensar sobre isso. Eu acho que o que ele quis dizer? Porque tem muita gente que começa a investir acreditando que vai ficar rico. Gente, investir, infelizmente, você vai ter uma reserva de emergência, você vai investir para aposentadoria, mas nem todo mundo vai ficar rico investindo. Agora, não é porque que você não vai ficar rico que você é trouxa porque você investe. Não, se você está cuidando da sua aposentadoria, você está cuidando da sua família, você está fazendo uma reserva de emergência para dormir em paz, isso não é ser trouxa. Me desculpa, trouxa é quem não investe, porque acha que não vai ficar rico. Quem tem hoje 100 mil investido não é rico, mas está muito melhor do que quem não tem nenhum centavo. Então, invista, porque investir vale a pena. Gastar dinheiro de forma correta vale a pena em qualquer situação. Não quer dizer que você não tenha lazer, que você não possa viajar, que você não possa ter momentos de diversão com a sua família. Porque se a gente olhar o orçamento familiar organizado, ele tem momento para tudo. Ele tem momento para pagar contas essenciais, ele tem momento para investir, mas ele tem momento também de lazer. Então, ter lazer não é jogar dinheiro fora. Claro que quando você começa a querer comer todo dia fora, comprar roupa de forma desenfreada, calçado de forma desenfreada, isso aí já não é lazer, né? Isso já perpassa pelo ponto de desequilíbrio financeiro. Aí é uma outra questão. Agora, quando você vai ao cinema uma vez no mês, 2 vezes no mês com sua família, come fora no final de semana, quando você vai ao parque com a sua família fazer um piquenique, gente, isso não é jogar dinheiro fora. Todo mundo precisa viver também. Você precisa ter organização financeira, pagar suas contas, investir, mas precisa ter lazer. Isso faz parte da vida. Tá? Então, entenda essa diferença. Então, se você investe, mesmo que você não vá ficar rico, você não é trouxa. Acredite, você está cuidando da sua família, você está cuidando de você está cuidando da sua vida. Então, no vídeo de hoje era isso. Eu queria simplesmente te responder essa pergunta e fazer você pensar também sobre ela. Pense e depois a gente conversa sobre isso. Então é isso. Obrigada por assistir meu vídeo até aqui. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E eu vou te esperar no meu próximo vídeo. Tchau!